Brilho eterno de uma mente sem lembranças. O que será que esse filme tem para nos ensinar? Você já ouviu falar de padrões repetitivos de comportamento e que aparece em vários relacionamentos? Termina com um, começa com outro. Quando assusta, ele tem só o mesmo nome. Não, ele só tem a mesma profissão. O que será que acontece quando o nosso dedinho podre insiste em escolher aquilo que nos faz mal? Então esse filme, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, ele vem então para nos ensinar sobre esses padrões. Vamos entender então como funciona? Um casal apaixonado que, devido a uma briga ali do casal, um desentendimento, ela busca então um lugar para apagar memórias. Ele fica todo perdido, todo confuso, não consegue lidar com o fim do relacionamento, não consegue entender o que aconteceu com ela. E aí, quando ele descobre que ela apagou as memórias, ele não aguenta e vai apagar dele também. E quando ele vai para essa clínica para apagar as memórias, aí então que começa todo o enredo então desse filme. Quando ele começa a apagar a memória, algo curioso que aparece ele começa a apagar todas as memórias ruins. Quando chega no conflito, na briga, ele libera, apaga. Só que quando começa a vir as lembranças boas, os momentos bons que eles tiveram, aí ele já começa a desistir, ele não quer que apaga mais. Mas aí o processo é irreversível, não tem como parar. Então ele tenta burlar esse processo. E o filme então ele vai acontecendo na tentativa dos dois conseguir se livrar desse apagamento, que seria então a gente se livrar do término, se livrar das lembranças negativas, ficar só com o que é bom. E aí eles vão repetindo muitos padrões. Então o filme ele vai trazendo essas sequências de repetições. E é curioso porque aqui são um relacionamento de duas pessoas que estão imaturas. Os dois estão com medo, os dois estão entrando numa relação com aquela preocupação de se envolver, sempre na superficialidade. No caso do Joe, ele tá sempre na superficialidade, ele tem medo de se envolver. Na cena do trem parece que ele quer, mas ao mesmo tempo ele tá tendo um distanciamento. E ela mergulha de cabeça, ela é aquela pessoa intensa, mas da mesma forma que ela é intensa para mergulhar, ela também é para sair. Então, os dois têm esse padrão de medo de abandono e da rejeição. Eles não conseguem lidar com o relacionamento da forma real, e sim da forma ideal. E aí é tão interessante esse filme, porque tem ali um pedaço quando eles tentam então resgatar o relacionamento e começam a ouvir o que cada um disse durante o depoimento, antes de fazer o apagamento da memória, sobre o parceiro. E ali, então, tem muita projeção de sombra, tem muita questão inconsciente para ambos, e que a hora que eles se deparam com aquilo, do quanto o padrão de exigência de querer que a pessoa seja aquilo que eles idealizaram e não conseguir lidar com a pessoa real, acaba então minando os relacionamentos, porque a gente tem isso nos nossos relacionamentos. Todo mundo idealiza um relacionamento, em certa medida. Então eu tenho a pessoa real e eu tenho a pessoa ideal. Eu tenho que sempre me perguntar o que eu não gosto. É porque essa pessoa, ela não é o que eu gostaria que ela fosse, ou eu não gosto da pessoa que ela é. Porque a gente pode amar aqueles que não estão no nosso padrão de idealização. Mas para isso a gente precisa ter uma certa maturidade emocional. O que não acontece nesse filme, mas que ele vai se encaminhando então para que isso aconteça. O bacana é que o filme ele vem trazer então essa reflexão. E quando ele traz essa reflexão, logo ali no finalzinho, os dois decidem então se dar uma chance, mesmo sabendo que ambos são imperfeitos. Só que isso só é possível quando a gente começa a enxergar, então, as nossas próprias sombras. Então, dentro da psicologia junguiana, a gente fala dos parceiros invisíveis, Então, eu tenho o meu parceiro ânimo e o homem, ele tem a parceira ânima, que seria, então, o nosso oposto complementar. E a gente vai buscar isso nas relações, enquanto a gente não encontra isso na gente.
E a gente vai deixar sempre para que o parceiro cumpra aquela parte que me falta. Quando na verdade ela já está em mim, não falta nada. Mas enquanto eu não descubro isso, eu vou sempre buscar no outro. Então os padrões repetitivos, ele vem da nossa falta de autoconhecimento, mas principalmente daquela carência, aquela deficiência, aquela necessidade básica emocional que faltou nas suas bases da infância. Então, normalmente, né, nesse relacionamento que aparece no filme, o medo do abandono e da rejeição, ele é algo que permeia muito a relação. Provavelmente pessoas que não tiveram essa necessidade básica atendida na infância e que vão buscar isso no parceiro. E a gente vai ver isso acontecendo inúmeras vezes. A gente vai buscar aquilo que a gente não teve e muitas vezes a gente cai no que a gente já conhece. Porque aquilo que é familiar, a gente sabe lidar. Aquilo que não é, talvez a gente não sabe lidar tão bem assim. Então, como que a gente vai ver isso? Ah, Karina, se eu tenho padrão de abandono e rejeição, eu não deveria buscar então parceiros que vão reparar isso e que vão suprir isso? Sim, em técnica, né, a gente poderia buscar, né, em teoria, essas pessoas, porque elas iriam reparar aquilo que a gente não conseguiu reparar no nosso seio familiar. Mas o que acontece é que a gente vai buscar exatamente o que a gente já está acostumado. Eu não quero uma pessoa indisponível, mas eu sempre acabo tropeçando no indisponível. E aquilo aumenta a minha crença, aumenta aqueles pensamentos obsessivos de que eu tenho dedo podre, de que as pessoas são tudo igual, homem tudo igual, né? Que o mundo tá assim, tá difícil, o relacionamento tá difícil, né? Hoje é época assim, né? Não dá. Então a gente começa a colocar defeito fora, a gente começa a procurar justificativas fora, ou até mesmo achar que a gente não é uma pessoa boa e por isso que a gente arruma pessoas que não são boas também, quando na verdade a gente está inconsciente para os nossos padrões. Porque quando a gente está consciente para esse padrão, eu não fico exigindo do outro o que ele não tem para me dar, que é essa necessidade afetiva. Eu não fico também num relacionamento onde aquilo não é suficiente para mim. E eu vou buscar também ampliar o meu autoconhecimento, ampliar a minha consciência do que faz sentido para mim, do que tem a ver com os meus valores. E daí, quando eu começo a aceitar dentro de mim aquilo que eu não gosto, mas que faz parte de mim, acolher essas minhas emoções, eu também consigo acolher a emoção do outro. Então esse filme ele é divertido, ele nos ensina e ele nos revela o quanto nós também fazemos isso na nossa vida real. O quanto usamos de mecanismos de defesa para esquecer aquilo que não foi legal e que eu não consegui resolver. O que eu fiz? Eu passei, deixei, joguei para debaixo do tapete e fui viver as emoções boas, negligenciei aquilo que foi negativo e não aprendi. A gente não deve esquecer, porque quando a gente esquece, a gente não aprende. Mas quando a gente lembra, a gente pode aprender. Então, muito obrigada por me acompanharem até aqui. Deixe aqui no comentário se você tem algum filme que você gostaria de ser analisado por mim. Beijo grande no teu coração.